Chegou a hora e a vez da renda variável. Com a taxa Selic baixinha, a renda fixa rendendo pouco, os juros compostos não fazendo mais tanta diferença, chegou o momento de irmos para a renda variável. Mas muitos cuidados têm que ser tomados para que você faça o investimento certo, corra menos riscos e não perca a sua renda. Este é o assunto de hoje e você precisa conferir. Fique com a gente. E aí, pessoal, vamos fazer investimento certo em renda variável. É preciso conhecer não apenas os investimentos que estão disponíveis em renda variável, mas você precisa tomar muitos cuidados. Antes de você começar a comprar ações, antes de você ir para os fundos imobiliários, isso, aquilo, outro que estamos ouvindo tanto por aí, você precisa conhecer em que mundo você está entrando, para que os riscos sejam minimizados e os investimentos potencializados. Mas antes de entrar nesse assunto, vai aí um presentinho para você. Se você ainda não pediu, não conhece a revista Saldo Mais, é um presente do NT Play. Acesse aí o link que está aparecendo aí ou ligue para 0 operadora 12 21 27 31 21. Existe uma equipe de atendimento na Novo Tempo durante o horário comercial. Vamos receber a sua ligação, fazer o seu cadastro e mandar a revista Saldo Mais de graça para o endereço que você desejar. É uma revista de educação financeira baseada nos conselhos da Bíblia. Tem muita coisa legal aqui esperando por você. E então, vamos para a renda variável para multiplicar a nossa reserva? Vamos lá! Mas antes, alguns cuidados precisam ser tomados. Eu fiz aqui uma lista de alguns itens que eu gostaria de compartilhar contigo. O primeiro deles é o seguinte: antes de você ir para a renda variável, que é para a sua reserva de longo prazo, de 5 anos para frente, vamos colocar aí 4 anos para frente, você precisa se lembrar de que em algum momento você vai estar usando a sua reserva de curto e médio prazo. Você trocou de carro, lançou mão daquele recurso, você fez uma viagem que não estava programada, tirou da sua reserva de curto prazo, você precisa repor aquilo que você está tirando da sua reserva de emergência, reserva de curto prazo, antes de você ir para a reserva de longo prazo. Beleza? Tá claro para vocês? Reserva de curto prazo e de médio prazo é prioridade. E já fica aqui uma dica para quem vai começar em renda variável. Não tire da sua reserva de curto e de médio prazo para começar a investir em renda variável. Começar a comprar ações, por exemplo. Deixa a reserva que você tem lá e comece a fazer pequenos aportes em renda variável. Comece de forma bem gradativa. E se você quiser ser bem conservador para dar os passos certos, você pode começar com os fundos imobiliários. Você vai comprar cotas de fundos imobiliários e você vai começar por ali. E existe uma razão especial para isso. A primeira delas é que a volatilidade dos fundos imobiliários ela é bem menor do que, por exemplo, investir em ações. Outro detalhe importante, os fundos imobiliários, fundos de renda, eles pagam dividendos. Você vai ter uma receita para ir reinvestindo na renda variável. Um outro aspecto importante para quem está começando na renda variável e vai precisar estudar para poder fazer investimentos, é muito mais fácil você avaliar os relatórios gerenciais dos fundos de investimentos, as análises financeiras do que das empresas no mercado de ações. Então fica aí também, não como sendo uma dica, mas vamos dizer assim, uma sugestão, humilde sugestão, para quem vai começar em renda variável, começar com os fundos imobiliários. Outro aspecto fundamental, eu já falei aqui, vou repetir, para investir em renda variável tem que ter conhecimento. Se você não tem conhecimento, não se aventure e nem vai ficar seguindo dicas que você ouve por aí. Tome muitos cuidados, você tem que seguir a sua estratégia, você tem que investir com base no conhecimento que você tem. E você talvez precise de um consultor. E se tem algum gerente de banco me assistindo agora, não fique ofendido com o que eu vou dizer. Mas o consultor ideal para você não é o gerente da sua conta bancária. Porque ele vai te oferecer os produtos que o banco tem disponível, é claro. Se eu tivesse no lugar dele, faria a mesma coisa. Então, o melhor consultor não é o gerente da sua conta bancária. Então, o que você vai fazer? Você vai para uma corretora.
você vai investir numa corretora, abra a conta numa corretora. Não quer dizer que você vai fechar a sua conta lá no seu banco onde você tem. E você pode até investir lá alguma coisa, tipo o Tesouro Direto. Os bancos de bandeira, os bancos grandes, eles já não cobram taxa administrativa para investimento em Tesouro Direto, por exemplo. Você pode até manter algum investimento lá, mas você vai abrir uma conta numa corretora, porque você vai ter um leque amplo de investimentos, muito maior do que o que você tem lá no seu banco. Aí vem a pergunta, qual a corretora ideal? Qual é a melhor corretora? Nós vamos entrar num tema complexo. O Saldo Extra não é patrocinado por nenhuma corretora, eu também não vou dizer aqui nenhuma corretora, nem a corretora onde eu aplico os meus investimentos, ok? Mas se você vai começar pequeno, não vá para uma corretora que cobre, por exemplo, uma taxa de corretagem para você fazer um fundo imobiliário ou para você investir, por exemplo, em ações. Senão você vai fazer investimento pequeno, vai pagar uma taxa de corretagem, você vai estar perdendo uma boa parte do seu rendimento. Hoje já existem corretoras de valores que não cobram nenhuma taxa para qualquer modalidade de investimento. Em contrapartida, você não terá uma consultoria, talvez você não tenha aquele site todo bem trabalhado, um aplicativo que seja um facilitador para os seus investimentos. Se eu tivesse que recomendar uma corretora, eu recomendaria baixas tarifas, um bom aplicativo, um bom site e que forneça informações confiáveis, uma boa fonte, que dê uma consultoria básica. Você precisa entender que uma consultoria básica é uma consultoria para lhe dar orientações. Não é para dizer invista nesta ação ou invista neste fundo. Dar orientações. Essa é a maior consultoria. Você vai investir em ações, em fundos imobiliários, com base na pesquisa que você vai fazer das empresas e dos fundos aonde você vai investir. E nós vamos falar bastante disso aqui no nosso canal. E alguém pode pensar assim, que segurança eu tenho de que esse valor foi investido? A B3, que é o site da Bolsa de Valores, ela possui um cadastro que se chama Canal Eletrônico do Investidor. Você pode fazer lá o seu cadastro e você vai poder, ao ter esse cadastro, ter o acesso de todos os investimentos que você tem lá, de todas as corretoras ou dos bancos onde você trabalha. Está tudo lá, os investimentos. Se as corretoras falirem, fique tranquilo que você não vai perder o seu dinheiro. Uma corretora ela é uma intermediária. Ela recebe o seu recurso e ela vai destinar o seu recurso conforme o investimento que você fez. Se você vai investir em fundos imobiliários, você vai ter que usar o home broker da corretora, ok? Onde você está fazendo os seus investimentos. É bem simples, você vai entrar direto no site da Bolsa de Valores, ou melhor, você vai entrar direto na Bolsa de Valores para fazer os seus investimentos em fundos imobiliários, em ações, em ETFs e outros investimentos que ali estão disponíveis. Eu já mencionei aqui e vou falar de novo. Muito cuidado com as carteiras recomendadas. Ah, minha corretora está recomendando essas carteiras para este mês. Não existe isso. Carteira recomendada para um mês, no outro mês muda a carteira, no outro mês não muda a carteira. Normalmente as casas de análise, como existem por aí, elas focam em carteiras recomendadas porque eles estão focando em preço, em análise de gráficos. Não é esta a melhor estratégia para você correr menos riscos ao investir em renda variável. Você precisa ter a sua própria estratégia, a sua própria análise de fundos e de empresas para você fazer o investimento certo, ok? Já que eu falei de carteira patrocinada, eu não quero aqui fazer nenhuma crítica e direcionar este recado que eu vou dar a algum consultor financeiro que esteja por aí, algum influencer que está por aí falando de investimentos. O que eu quero dizer é o seguinte, muito cuidado com consultores e educadores financeiros, entre aspas, que estão por aí. Alguns deles podem ser patrocinados por casas de análise, ou estão vendendo lá assinatura de relatórios, ou tem algum patrocínio, e pode ser que haja algum interesse por detrás. Por isso você deve avaliar bem, ouvi-los, não há nenhum problema de que você os ouça, mas você tem que chegar às suas próprias conclusões antes de fazer investimento. O melhor investimento que você faz é naquilo que você estudou, que você se preparou, não nas carteiras recomendadas que estão por aí. Por isso, eu quero dizer que você deve tomar muito cuidado. Eu vou concluir essa primeira parte de renda variável dizendo que outro dia eu vi alguém usando o case do Magazine Luiza para estimular as pessoas a investirem em renda variável. Magazine Luiza
nos últimos 5 anos aí cresceu 40.000%, né? Quem investiu, por exemplo, R$1.000 há 5 anos atrás, hoje tem R$400.000. Agora, isto é estímulo para investir em ações de renda variável? Claro que não é. Magazine Luiza é um case fora da curva, totalmente diferente do que funciona a maioria das ações. Eu acho até um erro alguém estimular uma pessoa a ir para a renda variável usando isto como um exemplo, porque é um case totalmente fora da curva. Por isso eu quero dizer a vocês o seguinte: você deve investir pelos estudos que você vai fazer, e nós vamos transmitir aqui, trazer para vocês algumas dicas, informações e orientações para que você invista segundo as suas próprias conclusões, não segundo as sugestões que estão por aí. Não vou dar nenhuma dica de ação, de setor, nada, mas eu vou trazer para vocês informações que vão lhe ajudar a você, por conta própria, fazer o investimento certo. O que você acha? Quer fazer investimento certo? Fique com a gente aqui e siga acompanhando as nossas orientações, beleza? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e permaneça aqui no Saldo Extra. É um prazer ter você com a gente. Muito obrigado pela sua confiança e a gente se vê. Tchau!